Eu amo esse chocolate. Saboroso. Barulhinho de infância. Fala, seus mal diagramados! A semana que passou ficou concentrada em debates sobre a guerra entre Israel e Hamas. No Brasil, isso já tem gerado alguns efeitos nefastos na política nacional. Agora, parlamentares de direita, ao invés de citar Venezuela e Cuba em todos os assuntos possíveis para criticar o PT, enfiam alguma menção ao Hamas na discussão. Mesmo que o debate for sobre uma adutora rompida ou falta de preservativos no postinho, haverá algum vínculo extremamente forçado e fantasioso entre Lula e o Hamas. E claro que em um país que vereador acha que é senador, deputado estadual pensa que é ministro, deputado federal é tiktoker e senador age como diplomata, não poderiam faltar moções de homenagem ao Benjamin Netanyahu e a Israel, como aconteceu na Assembleia Legislativa de Rondônia. Bibi pode até não saber ainda por ter outras prioridades, como explodir hospitais e matar civis, mas depois do conflito terá enorme prazer em descobrir que virou cidadão rondoniense e, quem sabe, tomar uma Kaiser geladinha com o Marcos Rogério embaixo das 3 caixas d'água, talvez o mais inusitado e inexplicável ponto turístico do Brasil. A semana também ficou marcada pelo fim da CPMI dos atos golpistas, com o indiciamento de 61 pessoas, entre elas 30 militares de alta patente, além de Carla Zambelli e Jair Bolsonaro. As sessões de leitura de relatório foram um verdadeiro show de horrores, com direito a Abílio Brunini, Evair de Mello e Gilvanda Federal ameaçando e assediando Elisiane Gama e Jandira Fegali sem o menor pudor. E claro, o frouxo do Arthur Maia fez muito pouco para conter a nojeira que exala desse esgoto a céu aberto no Congresso. E nesta semana tivemos ainda brasileiros supostamente politizados promovem treta ridícula sobre chocolates de qualidade duvidosa. Magno Malte prova que Deus não existe. Craque Neto fica pistola com Neymar e compatriotária que agradeceu o prefeito de Sorocaba pelo resgate em Israel. E Rodrigo Bocardi acerta pela primeira vez na vida ao expor hipocrisia de Tarcínico de Freitas. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Eu faço esportes todos os dias da semana. Boxe, pilates, funcional, musculação. Para ajudar naquela preguiça diária do dia a dia, eu uso as roupas da Insider. Isso porque elas têm tecido anti-odor, evaporam rapidamente o suor do corpo, não desbotam com as lavagens e não precisam ser passadas. E mais, são mega confortáveis e se ajustam rapidamente no corpo. Estão disponíveis do tamanho P ao XXGG em diversas cores. Essa aqui é a Tech T-Shirt, a camiseta da Insider que serve para o dia a dia, para combinar com o look casual e para fazer os treinos diários. Eu tenho uma coleção delas e uso diariamente também para trabalhar e para sair com os meus brothers. Quer mais um motivo para começar a sair mais bem diagramado? Usando o nosso link que está na descrição e no primeiro comentário, você vai ganhar 12% de desconto em qualquer produto do site. São camisetas, bermudas, cuecas, meias, bonés e muito mais. Se eu fosse você, não perdia mais um minuto. Faça como eu e a nossa audiência e comece a apostar na tecnologia e no conforto, usando as roupas da Insider. Bora! Salve, salve galãs e galoas! Foi a extrema-direita que fez todo o esforço que pôde para que uma CPMI sobre os atos terroristas de 8 de janeiro saísse do papel. O que eles não esperavam é que, ao fim da comissão, a ideia se tornasse um tiro no pé deles como uma bazuca. O evento ainda reforçou o desgaste da imagem dos milicos e gerou o indiciamento não só desses generais, como do Jair, que poderá responder por 4 crimes por ser o mentor intelectual do golpe.
É irônico imaginar também que tudo isso começa com André Fernandes ficando famoso ao ensinar depilação anal no YouTube. E anos depois, sendo o mais entusiasmado defensor de uma CPMI que pode levar o mito dele para o chilindró. Um efeito borboleta sem precedentes na nossa história. A batida de uma gilete no azulejo em Fortaleza no ano de 2016 causou um estrago relevante para os latinazes. Mas se a comissão serviu para ratificar o quanto a extrema-direita só é boa em criar mentiras para enganar tiozões desocupados no Zap, também provou o quanto a atual legislatura é um verdadeiro aterro sanitário. Na leitura dos votos sobre o relatório, meliantes contumazes como Evair de Mello, Abílio Brunini, Gilvanda Federal protagonizaram um festival de misoginia para ameaçar principalmente Jandira Fegali e a relatora Elisiane Gama. As falas endereçadas às duas deixam claro que o trio combinou um apito de cachorro para reunir a turba de patriotários na internet na intenção de atacar coletivamente as duas. Só que as investidas são tão patéticas e fracas que o resultado foi deixar a Jandira incrédula sobre como o nível dos colegas piorou significativamente. Se antes tínhamos uns bandidos de cabelo a caju raspando os cofres da União desde os anos 70, hoje temos tentativa fracassada de comediante stand-up, como o Presuntinho Pantaneiro e Inchadão de Natulópolis que finge ser homem de família. Desolador. A senhora tinha que ter vergonha de pisar numa igreja porque a senhora está do lado de criminosos, a senhora está do lado do mal. E vou disponibilizar para Vossa Excelência as imagens das mulheres de Israel que foram violentadas de verdade, imagens cruéis pelo Hamas, esse grupo terrorista que o PT e seus associados insistem em chamar de movimento. Eu nunca fui tão agredida, tão violentada como eu fui nos últimos 24 horas. Vocês querem aumentar a chance de ficar falando do Bolsonaro o tempo todo. Eu tenho a intenção, eu acho, que há uma certa paixonite pelo Bolsonaro. Michele, tome cuidado, porque pode ser que a Jandira tenha uma paixão interna, incorporada. Ah, esse olharzinho seu aí, dedurou. Eu acho que ela existe alguma certa de desejo próprio, instinto, que ela talvez não consiga. A Elisiane mesmo colocou 1000 e poucas vezes a palavra Bolsonaro ou bolsonarismo. Imagina ela digitando com aquele olhar de amor e paixão. Bom, presidente, a fala que provoca esse direito de resposta nem merece uma resposta no mesmo nível, porque é baixo demais. É muito baixo o nível, muito desrespeito, muita desqualificação. E, de fato, esse tipo de fala não poderia existir no parlamento brasileiro. Isso aqui é um lugar de representação popular, um lugar da democracia brasileira. E essa agressão, particularmente às mulheres, como tem sido feito aqui, que foi feita agora novamente, profundamente respeitosa, é a marca, está no DNA dos bolsonaristas. E se falamos em nato nobilis com porção de tremoço, não podemos deixar de citar o mais famoso papudinho de bar do Brasil, o senador capixaba Magno Malta. A cada semana mais amaciado em barril de Amburana, o nobre parlamentar já aderiu à moda do momento e começou a inserir comentários sobre o Hamas dentro dos seus discursos objetivos, concisos e cristalinos na CPMI do golpe, o que era aguardado. Afinal, não podemos esquecer que há alguns meses o ex-cantor de pagode, o pagode gospel, revelou que, apesar de ter nascido em Macarani, na Bahia, é um descendente direto de judeus etíopes, então natural estar ao lado de Israel nesta guerra. Quer dizer, para ele deve ser natural. Mas o conflito também tem sido usado para tentar amenizar o que ocorreu em 8 de janeiro. Ao levar em consideração a letalidade de grupos como o Hamas, os parlamentares insinuam que o evento daquele fatídico domingo não teria sido nada em comparação. Claro que ninguém é insano de imaginar que uma Dona Fátima cagona de tubarão representa tanto perigo quanto um combatente treinado militarmente. Mas, se o Hamas tem a intenção de extinguir o Estado de Israel, os bolsominions têm a mesma intenção contra quem é de esquerda e nunca esconderam. Só não promovem tal ato porque não são
organizados e são apenas uns tiozinhos toscos com pressão alta e pança caindo por cima do cinto. O mesmo vale para as igrejas que pagam pau para Israel. Vontade de transformar isso aqui num evangelistão, eles até têm, mas antes precisam roubar os fiéis umas das outras e os pastores precisam tretar todo dia para gerar pauta para o fuxico gospel. E isso impede de seguir com o projeto. Aqueles que têm vocação para ser flanelinha do Hamas e que chamam pessoas simples, inocentes de verdade, e que por amor ao seu país e pela sua crença vão às ruas. Apesar de estar sempre errado, ou ao menos confuso, nesta semana Magno conseguiu ao menos acertar uma. Ao falar da morte da influencer Carol Heller, que passava por uma cura gay, ele disse que Deus estaria preparando uma família e um varão para ela. Não rolou, mas provou duas coisas ao mesmo tempo: que cura gay não funciona, porque ser gay não é doença, e que Deus não escuta profecias de hereges e falsos profetas, caso ele exista. Quando você está com ele, parece que está tudo certo, mas quando você toma uma posição por Jesus, como ela tomou, e o diabo cresce, o inferno vem, e entrei quase todas as lives dela e comentando, e na última live eu falei com ela: Deus está preparando uma família para você, e eu quero muito estar no seu batismo. Eu falei com ela: Deus está preparando um varão para você. Gente, eu não sei o que falar não. Se no Congresso Nacional as opiniões sobre a guerra foram instrumentalizadas para fazer proselitismo, na mídia a situação não é tão melhor. No início, os veículos brasileiros deram apoio integral a Israel, mas com a escalada dos ataques e um genocídio de civis palestinos em curso, a mídia precisou abrandar o discurso e entrar naquele modo: rapaz, o Hamas é embaçado mesmo, mas Israel tem que parar de atirar em hospital, creche, escola, asilo e tudo. Senão complica passar pano, não é mesmo? Ruim, mas melhor do que nada. Algumas figuras, no entanto, nem assim repensam seus posicionamentos. Como Jorge Pontual, que sempre chega na hora certa para ser o Alexandre Garcia da Globo News, mas que tá sempre atrasado também, apesar do nome, né? O jornalista emendou tantos comentários desumanizando palestinos nos últimos dias que até o Guga Chakra, que já havia feito algo semelhante no começo do conflito, teve que ensinar um pouco de ética jornalística para o colega correspondente. Mas não vai adiantar nada. O melhor para ensinar algo para o Pontual é tirar ele do conforto do apartamento com samambaia em Nova York e fazer esse senhor trabalhar um pouco cobrindo o conflito em Gaza, em loco. Quem sabe, vendo umas vísceras voando, o cara não se sensibiliza. O presidente Biden agora há pouco falou que a população palestina de Gaza é usada como escudo humano pelo Hamas, né? E a gente sabe que isso é um crime de guerra, você usar a população como escudo humano. Em que medida você acha que, de fato, a população de Gaza é usada como escudo humano e que, portanto, todas essas mortes de civis palestinos, que já são mais de 2.000, são culpa do Hamas e não de Israel? Olha, Pontual, eu não estou em Gaza, não estou cobrindo o conflito em loco. Então, o que a gente tem como jornalista, o que a gente tem que falar é que o governo Biden diz que o Hamas usa palestinos como escudos humanos, que Israel também diz isso, mas que grupos como, por exemplo, a Cruz Vermelha Internacional, Médicos Sem Fronteiras, não negam que em alguns casos usam, mas negam que, por exemplo, estejam usando hospitais nesse momento como escudos humanos. Então, o que a gente tem como jornalista, o nosso papel, a distância Pontual, é dizer o que cada lado está falando. O que eu posso falar é que quando eu fui a Gaza, e aí foi uma outra guerra, não estou falando dessa, em 2009, eu vi muita destruição de áreas civis. Eu entrevistei muitas pessoas que perderam familiares, pessoas que não tinham absolutamente nada com o Hamas. O que eu posso falar também é que em 2006, por exemplo, na guerra entre Israel e o Hezbollah, eu estive no Líbano também depois da guerra, e eu sei, conhecendo bem a geografia do Líbano, por exemplo, áreas cristãs e sunitas, que são adversários naturais do Hezbollah, foram bombardeadas, inclusive a vila dos meus avós, que não tem população xiita e não tem presença do Hezbollah. O pior é que toda essa vergonha ele está passando para defender o Biden, que já disse que se Israel não existisse, os Estados Unidos teriam que criá-lo para defender os seus interesses na região. Eu lembro e mostro o vídeo. Só não acredito que o presidente americano recorde disso, porque pelo estado de saúde que apresentou em Israel, já seria bastante admirável se Biden lembrasse do que comeu na janta do dia anterior ou às vezes do próprio nome. Whether or not in Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region.
Apesar de alguns poucos comentaristas da mídia hegemônica mundial reconhecerem que o governo de Israel se iguala ao Hamas quando o objetivo é dizimar completamente o adversário, esse discurso ainda é muito pouco popular. E quando é divulgado, costuma ser contestado, apelando sempre para a acusação de que a pessoa que diz isso é antissemita, apoia terroristas e seria alguém financiado pelo Hamas e pelo Hezbollah. Se você ainda não ouviu acusações assim, isso diz muito a respeito de você e não é algo positivo, tá? Mas na mídia internacional algumas vozes têm essa coragem. Um deles é o historiador judeu-israelense Yuval Harari, que tem reiterado em artigos de jornal que a comunidade internacional precisa lutar pela desmilitarização de Gaza e a manutenção de 2 estados civis no local, que obviamente difere do que pensa algum vereador do PL em Giraldo Ponciano, que sem dúvidas sabe mais do assunto que Yuval Harari. Só que apenas apontar fatos às vezes não funciona. Apelar para a ironia e o exagero é a melhor maneira de fazer com que as pessoas entendam que do outro lado também existem seres humanos que estão sendo massacrados. Foi a abordagem escolhida pelo médico e comediante egípcio Bassem Youssef, que no programa de Piers Morgan ironizou as passadas de pano da mídia ocidental sobre Israel, que costuma achar fofo que o país avisa o inimigo antes de atacar. E a pergunta de Bassem deixa o apresentador encurralado. Então, se o Putin começasse a fazer isso antes de atacar a Ucrânia, estaria tudo bem? Não preciso responder. Já sabemos que honestidade não é o forte desse tipo de comunicador que tenta o tempo inteiro obrigar Bassem a falar sério, como se ele já não estivesse fazendo isso desde o começo da entrevista. So what happened on October the 7th? Oh, it was terrible, of course. I mean, we kind of get our news kind of also secondhand because, you know, my wife's family, they live in Gaza. They have cousins and uncles there, and their house also was bombed. We haven't been able to communicate with them for the past 3 days. Communication are lost. So we don't know actually what is the how are they doing, but you know, we're used to that. I mean, it's just like it's very repetitive. We're used to that. We're used to them being bombed every time and moving from one place to the other. You know, it's just like those Palestinians. They're very dramatic. Israel killing us, but they never die. I mean, they always come back. You know, they're very difficult to kill. Very difficult people to kill. I know because I'm married to one. I tried many times, couldn't kill her. I mean, there's a dark humor there, and I understand why, because... No, it's not dark humor. I try to get to her every time, but she uses our kids as human shields. I can never take her out. Again, I understand the humor, but to be serious, Bassem, about this, tonight there is... I will be serious. Now, I will be serious. I was watching your interview with Ben Shapiro, and I'll tell you one thing. Yeah. I think that Ben Shapiro is one of the smartest people who ever walked this earth. He's very, very smart. I follow him, and I believe everything he said. And when he came on your show, his solution was, and I quote, his solution was that the solution for this is for Israel to annex Gaza and to kill as many son of bitches as possible to make sure that this will never happen again. And anyone who called for a ceasefire will be a terrorist sympathizer. So God forbid, I don't want to be labeled as a terrorist sympathizer. So I agree with Ben Shapiro. I think we should kill as many son of bitches as possible. Well, let me, so okay, far, but Bassem, let me... so far, 3,500 people were killed, including 5,000 son of bitches in the bombing of the Baptist hospital as we speak right now. 1/3 of those 3,500 were children. So my question to Ben Shapiro is, how many more son of bitches do we need to kill so Ben Shapiro is happy? A gente pode não ter um Yuval Harari nem um Bassem Youssef, mas temos o Craque Neto, esse grande patrimônio nacional que lança umas verdades de boteco sobre política em um programa de futebol que é consumido por tudo quanto é tiozeira que tá traçando um PF de bife a cavalo na hora do almoço. Ou seja, as mensagens chegam exatamente no público que precisa e são muito mais efetivas que aquela conversinha xoxas de progressismo de madame do GNT. Só nesta semana, o apresentador da Band conseguiu defender Lula e destruir o Neymar enquanto falava dos resultados das rodadas. E nas duas falas, a citação à política veio na dose certa. Quanto ao governo federal, Neto
tratou de desmentir a patriotária que havia agradecido o prefeito de Sorocaba por resgatá-la em Israel. Posso pedir pro prefeito de Sorocaba me resgatar também? Ah, você tá querendo que o prefeito de Sorocaba também te dê ração de graça, areia? Quero uns petiscos também. Eu não te dou comida? Vai lá ver meu pote. Bom, mas se isso fosse real, né, do prefeito de Sorocaba ter resgatado as pessoas em Israel, Rodrigo Manga, que é o prefeito, seria um verdadeiro fenômeno. Em 2 anos de mandato, teria conseguido o que nenhuma outra cidade atingiu no mundo: criar uma força aérea municipal. Pensa num cabra foda. É que vocês acreditam em muito fake news. Vocês acreditam que o prefeito de Sorocaba que pegou o avião da FAB e foi lá, que o prefeito não sei da onde. Não, foi o Lula, irmão. Ele que mandou o avião dele, particular. Não foi para os Estados Unidos, foi para lá, para buscar os brasileiros. Avião que já até droga tinha. Ah, pra cima de mim, que é fato isso. O primeiro país a trazer todo mundo, os brasileiros de lá, seja evangélico, católico, protestante, ateu, foi o Lula, irmão. Foi ele, o presidente. E que fez a obrigação que tinha que fazer. Porque muitos não fizeram, nem levaram, nem buscaram. Já ao falar sobre a contusão de Neymar, que deverá se recuperar só depois do carnaval, como acontece todo ano, ele aproveitou o momento para lembrar que, além de não treinar direito, o jogador é ignorante político que não sabe o que é monarquia, vacina e racismo. Ele faz 2 jogadas, parece que ele é o rei. Ele não é o rei. Ele não sabe nem o que é monarquia. Ele não sabe o que é vacina. Ele não sabe o que é racismo. Ele não sabe o que é isso aí. E que não seja uma contusão de 8 meses. Porque se for, você esquece. Sabe por quê? Porque ele não treina do jeito dos jogadores de hoje há quantos anos? Eu ri porque foi totalmente gratuito. No entanto, eu quero agradecer, porque não sabia que precisava desse esculacho do menino Ney machucado até ver esse vídeo maravilhoso. A semana que passou foi também marcada por uma das discussões políticas mais boçais que se tem registro na história recente do Brasil. Após Felipe Neto protagonizar uma publicidade do suposto chocolate bis, a extrema-direita começou uma campanha para boicotar o produto e exaltar o Kit Kat. A babaquice logo gerou vídeos de influencers indo ao supermercado para mostrar que o bis estaria encalhado, com destaque especial para o vlog do Lisboa, que no vídeo que fez só provou que precisa urgentemente parar de comer chocolate. Essa bomba tá saindo, hein, mano? Rapaz, tá aqui, ó. Você leva um saco de bis, tá tudo acumulado. Agora o mais legal é que o Kit Kat do lado tá saindo um monte, vem ver, ó. Não é fake, não é montagem, hein? Olha só, as caixas tudo aberto, olha. E bem mais barato que aquela merda ali patrocinada pela Foca. Janaína Xavier, com seu olhar vidrado de cliente número 1 de Ritalina na América do Sul, viralizou com um vídeo degustando Kit Kat de forma errada e dizendo que esse chocolate tem gostinho de infância. Minha senhora, pensa que engana quem? Kit Kat é vendido no país há apenas 15 anos. Você é da época em que brasileiro só tinha acesso a guarda-chuvinha de chocolate com sabor de sabão açucarado. Quebrei a dieta. Mas um Kit Kat no fim de semana tá valendo, né, gente? Eu amo esse chocolate. Saboroso. Barulhinho de infância. Já experimentou, Felipe? Ai, não. Poxa, né? Esqueci. Desculpa. Você curte o outro, né? Ah, mas eu tenho uma boa notícia. O estoque tá, ó, lotado. Prateleiras cheias de todos os modelos e sabores. O problema é que essa foi uma campanha muito mal pensada por parte dos bolsonaristas. Isso porque, primeiro de tudo, o Kit Kat tem embalagem vermelha, cor que eles abominam. E segundo, porque a marca da Nestlé apoia a comunidade LGBTQI+, no mundo inteiro. E tem como garoto propaganda no Brasil o cantor João, bissexual e lulista. Pelo jeito, eles vão ter que fazer como o Jair Renan, que não compra mais bis e Kit Kat e agora só come garoto. Sempre que um bolsonarista comete alguma atrocidade nas ruas, pode esperar que em poucos dias eles vão arranjar uma desculpa para tentar amenizar a situação e, quem sabe, escapar de um processo ou da cadeia. É a regra. E entre essas desculpas, posso listar algumas muito comuns. Além do famigerado, quem me conhece sabe, também é frequente dizer que estava medicado ou havia esquecido de tomar os remédios. O abuso de álcool, drogas, muitas vezes
é assumido para tentar tirar o rabo fora também. Foi o que ocorreu em Curitiba após um gordola de calça amarela cometer racismo e xenofobia contra um frentista em uma loja de conveniência. Você ganha 4 mil aqui nessa bosta aqui, velho, eu pago 3 vezes mais só pra estar aqui te xingando de neguinho, seu otário, nordestino dos infernos. Você dá boca, neguinho? É neguinho, macaco? Olha essa pergunta, vocês foram? Chama a câmera, filma essa bosta lá. Não contente em protagonizar essa cena, ele ainda se encaminhou para um bar e importunou uma garçonete com assédios e palavras de baixo calão. Chama o gerente dessa filha da puta que eu não vou pagar, ganha piscadeira, não dá pra ninguém. Após os vídeos ganharem a internet, é claro que ele já arranjou um advogado para garantir que só cometeu essas cenas porque é alcoólatra. Nada contra os alcoólatras, tenho até amigos que são, mas nenhum vira racista porque tomou meia garrafa de Dreyer com mel e limão. Tarcínico de Freitas é um dos tipos mais perigosos de político que existe. Famoso por se fingir de morto para comer o cu do coveiro. Tem quem caia nesse golpe manjadíssimo. Mas, na prática, o cara é apenas um Bolsonaro que aprendeu a fazer planilha no Excel e que consegue mijar sem molhar até o teto do banheiro. Politicamente, não muda muita coisa. Nos últimos dias, inclusive, a Alesp perdoou a multa que Bolsonaro receberia por gerar aglomeração durante a pandemia, com a justificativa esfarrapada de que manter a penalidade sobrecarrega a administração pública. Até Rodrigo Bocardi, apresentador do SPTV, não tancou essa desculpa e mostrou que, com apenas o PT e o PSOL sendo contra a decisão, estava evidente que foi apenas uma decisão política para ajudar um aliado. Bem que essa alegação poderia virar tendência, mas em outras searas. O Brasil só teria a ganhar se processos sobre furtos de bolacha passatempo e garrafa de óleo diesel usado fossem automaticamente encarados no princípio da insignificância e não chegassem a virar um processo que alcançasse o STF. Só que, pelo jeito, ideias com princípios sensatos na direita jamais seriam usadas para evitar prisão de pobre famélico e noia atrás de 5 conto para comprar uma pedra, apenas para proteger os velhos bandidos camaradas. É pra rir ou pra chorar essa justificativa do governo do estado? Você manter a penalidade, você sobrecarrega a administração com o gerenciamento de processos administrativos. Hã? E que a manutenção da cobrança das multas, quando já superamos a fase mais crítica da doença, também não contribui para o desenvolvimento social e econômico do estado. Hã? Meu Deus, para, gente. Para, assume logo. Diz assim, ó, é o seguinte, vamos anistiar aqui porque os caras são amigos nossos e eles não querem pagar essa multa. Fala assim, essa é a verdade, todo mundo sabe disso. Vamos aqui anistiar porque quem descumpriu a lei é do nosso grupo de amigos, é nosso grupinho. Vamos fazer com que os caras não paguem a multa. Essa é a real. Pra que ficar inventando um monte de palavra? Essa é a real. E trazendo um exemplo horrível para o nosso estado. O não cumprimento de leis, o incentivo a não cumprir lei, porque depois vem uma anistia. E aí é fácil a gente olhar aqui, porque tem uma concentração partidária. Concentração aqui do PSOL, votando contra essa anistia, do PT, você está vendo em vermelho aqui, ó, todos esses em vermelho foi quem votou contra, ó. Então a concentração do PT, concentração do PSOL votando contra esse absurdo de anistiar multa, de incentivar o desrespeito à lei. E se você chegou até aqui, sabe que pode nos apoiar muito. Primeiro, entrando no link da Insider aqui, usando o cupom GALASFEIOS. Comece a se vestir melhor, sair bem diagramado de casa, fazer esportes, encontrar os amigos, trabalhar com as roupas da Insider. Você também pode nos apoiar no Apoia-se, no Seja Membro, muito importante aqui, com o nosso Pix, nossa conta corrente, o nosso PayPal, tudo no primeiro comentário e na descrição desse vídeo, tá bom? E você também nos siga nas outras redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Se você é um desses ainda que acredita que o menino Neymar vai ser o melhor do mundo e vai ganhar uma Copa pelo Brasil, só tem uma coisa pra te dizer: não passarão.